Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 15 de março. O Bovespa apresentou alta forte de 2,37%, apoiada aí pela decisão do Fed. O mercado ganhou bastante força depois da decisão do Fed a partir das 15 horas. O fato é que o Ibov segue no movimento de correção dentro desse movimento de baixa. Tinha comentado na última análise que seria mais interessante se ter mais 1 a 2 candles aqui para cima, podendo ter até um pouco mais em relação a ter uma melhor relação risco-ganho para se trabalhar numa possível operação na ponta vendedora em cima das ações, pensando em swing trade. Essa região aqui já vai ser uma região importante, na faixa de 66.600 até a região de 67.000 pontos. Então, região importante aí para o índice Bovespa em termos de resistência. E lembrando que eu já tinha comentado em uma análise anterior, semana passada, a possibilidade de se ter aqui uma formação de ombro, cabeça a ombro no Ibov, mas ainda está nessa fase de formação do segundo ombro que nem dá para saber, ou seja, ter certeza de que será realmente formado esse segundo ombro. Mas a gente vai avaliando aqui essa movimentação para cima, essa correção desse movimento para baixo do índice. Na sequência temos para comentar aqui o mini índice, nos futuros não cheguei a recomendar a operação do pregão de hoje, dentro do que eu mencionei, olhando para o gráfico 60 minutos, a partir das 15 horas, que estava com o pregão mais indefinido, gerou uma pancada aqui para cima, basicamente um único movimento para cima no gráfico de menor periodicidade, faz o rompimento de vários topos anteriores e fica para o próximo pregão mais para a ponta compradora, no meu modo de ver, caso ocorra principalmente alguma correção aqui, alguma tentativa de movimentação para baixo, mesmo que seja a perda da mínima desse candle que venha testar essa região de topo anterior ou essa outra aqui, na casa aqui dos 66.450, 66.300. Então, vindo aqui para esse patamar, gerando sinalização de alta, tende a apoiar mais a operação na ponta compradora, então, enfim, ficaria atento aqui em possíveis movimentos de correção. Só que se esse movimento esticar aqui ainda mais para cima, ainda podendo trabalhar na ponta compradora nesse movimento de subida, chegando aqui nesse nível, uma região mais por volta lá dos 67.000, por volta de 67.300, chegando nesse nível, gerando sinalização de topo no G60, aí me chamaria a atenção para buscar a operação na ponta vendedora. No mini dólar, olhando aqui para o gráfico diário, primeiro momento, uma pancada para baixo depois do Fed. Então a gente teve aqui, olhando para o gráfico de 60 minutos, uma bela pancada para baixo. Esse é o candle aqui do mini dólar. Estava também no pregão um pouco mais indefinido. Indefinido que eu digo abre aqui tentando subir, tentando gerar um fundo, se sustentar aqui em cima, reverte para baixo, vem forte para baixo, gera um candle de reversão, começa a sinalizar a confirmação desse candle de reversão chamado de martelo, no gráfico de 60 minutos, mas não consegue se firmar aqui acima, vem para baixo, fica aqui travado em cima de uma região de suporte de um fundo anterior com gap, e aí depois disso, depois do Fed, deu uma pancada para baixo, basicamente sem correção, vem aqui para baixo e fica com um cenário, olhando para o gráfico diário, um cenário mais negativo, apoiando mais, assim como eu comentei no índice, a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora lá no índice, aqui mais na ponta vendedora através de movimentos de correção, olhando para o G60, possibilidade de correção, também correção aqui nesse movimento dentro dessa forte queda, ficaria mais atento para se buscar a operação na ponta vendedora. Dependendo da sinalização para cima, de onde ela acontecer, ainda abre espaço para se buscar alguma operação na ponta compradora a favor desse movimento de correção, mas sem exigir muito do objetivo dessa possível operação. Olhando agora para as ações, a PATR4 no pregão de hoje apresentou alta de 4,49%, depois de um candle forte de baixa, que perdeu ali suportes anteriores, volta aqui para cima, está dentro ainda de uma tendência de baixa, começa de maneira forte um movimento de correção, e aí a gente tem que avaliar, no meu caso, logicamente, a leitura desse movimento de subida e principalmente o patamar aqui, essa região de resistência que eu vejo um pouco mais relevante, na casa ali dos 14,70 até os R$15, principalmente a região dos 14,70 eu vejo mais relevante em termos de resistência. Esse patamar aqui, esses dois pontos aqui eu vejo como mais relevantes, 14,70 até os 14,84, mais relevante em termos de resistência. Ficando aqui abaixo desse patamar, ainda encaixaria a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora mais adiante a favor dessa tendência de baixa na PATR4. Na Vale 5, dia de hoje com forte alta de 6,92%, ainda mencionei que seria interessante ter algo mais para cima para ficar ali respeitando, por exemplo, a região topo aqui nessa faixa dos R$30, 30,33, mas terminou ganhando muita força para cima, 6,92 aqui de alta, vai apontando para
buscar a região de dois topos aqui anteriores, intermediários, logicamente que há uma resistência antes desse patamar, na faixa ali dos 32 e 43, acima disso seria essa região de dois topos na faixa dos R$33, então as próximas duas resistências na Vale 5. De qualquer forma, se a Vale também começar a apresentar fraqueza depois desse forte candle de alta, ainda deixaria a possibilidade de se trabalhar em uma venda de topo descendente, ou seja, abaixo desse nível aqui e principalmente desse nível aqui que eu comentei, desses topos anteriores. Depois disso, vamos falar de PSSA3, recomendei compra na PSSA3, o ativo foi lá embaixo, quando ela estava voltando aqui para cima, recomendei compra se superasse os 29,75. Ela superou os 29,75, acionou a entrada e depois de ter acionado a entrada, chegou a bater na faixa dos 30,08 e recuou no leilão de fechamento. Ela entrou no leilão de fechamento a R$ 30,08 e saiu do leilão a R$ 29,80, uma queda aqui no leilão de fechamento dela. Então seria importante para o próximo pregão esse ativo conseguir romper essa máxima aqui, não só os 30,08, que é a máxima desse pregão, mas os 30,13 a favor aí da nossa operação. Inicialmente o stop posicionado nesse papel em 29,28, com o objetivo em R$ 30,72 e com risco de 1,61%, usando aí 23% do capital total. Então foi essa operação que eu recomendei. A outra que ficaria atento, BRML3, pelo gráfico semanal começa a gerar um fundo ascendente. Pelo gráfico semanal, então, a sinalização positiva. Ativo que estava vindo aqui forte para baixo, vem para cima de uma resistência que ela estava com dificuldade de se sustentar acima, uma região ali por volta dos 15,13 a 15 reais. Então, um recuo do preço nesse patamar de 15,13 a 15 reais, dependendo como acontecer esse recuo, daria para se buscar uma compra, porque pelo gráfico de menor periodicidade ficou difícil de se estabelecer um ponto de stop para essa possível entrada. Então, por esse motivo, um recuo aqui no intraday seria mais interessante para se buscar uma compra e um posicionamento de stop aqui nessa posição em cima de BRML3, na expectativa que ela venha buscar aqui a confirmação desse movimento de subida no gráfico semanal e uma possível superação desse topo aqui mais acima, localizado em R$ 15,85. E por último, o VIVT4. VIVT4 ativo que está dentro de uma tendência de baixa, bem enrolada, essa tendência de baixa bem travada no primeiro momento. Termina o pregão de hoje com alta de 1,04%, superando ali a máxima do pregão anterior. Mas assim como eu comentei da BRML3, é um ativo também com possibilidade de gerar fundo ascendente no gráfico semanal, após algumas semanas corrigindo. Então, dentro dessa expectativa, dependendo da forma como ela trabalhar no próximo pregão, abre-se a chance de se buscar uma compra aqui na superação da máxima deste candle na faixa dos 46,04, tentando buscar ali algum posicionamento de stop mais pelo G60, ou seja, depois da entrada aqui, seja aqui na VIVT4 ou na própria BRML3 ou entrada, ela tem que andar mais a favor para que a monitoração terminaria ficando um pouco mais pelo G60, visto que existe a possibilidade do mercado, mesmo após forte alta do pregão de hoje vista no Ibovespa, ter a possibilidade de se perder força nos próximos pregões e terminar gerando topo descendente no gráfico diário. Então, por esse motivo, ficar aí atento ali olhando de perto essas possíveis operações na ponta compradora abertas a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.